Se você seguir esses 10 passos, você vai se aproximar da sobriedade de quem você ama, mesmo que essa pessoa não siga esses passos. Você seguindo esses passos, você vai tomando essas iniciativas que eu vou te falar no vídeo de hoje, você vai levar a pessoa que você ama a começar no caminho que eu chamo de ciclo da sobriedade, em que essa pessoa que você ama vai começando a ter interesse e comprometimento em parar de beber, aceitar ajuda ou fazer o que for necessário para ficar sem beber e se manter sem beber. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal em que eu falo sobre estratégias para você fazer quem você ama parar de beber sem deixar de cuidar de si. O meu nome é Vitor Blasius, eu sou médico psiquiatra e nesse vídeo de hoje eu vou te explicar em detalhes 10 passos que se você fizer, se você andar, vão te levar até a sobriedade de quem você ama. Mesmo que hoje essa pessoa que você ama não queira parar de beber, mesmo que você já tenha tentado há muitos anos e que você sinta que já fez de tudo, mesmo que o seu relacionamento já esteja desgastado. Se você seguir esses 10 passos, que são simples, não são necessariamente fáceis, mas eles vão te levar a uma vida mais fácil, uma vida em que você não precise sofrer por ver a pessoa que você ama se autodestruindo, de ver os seus sonhos, as suas expectativas serem derrotados por conta de uma doença, que o alcoolismo é uma doença. Se você seguir esses 10 passos, você vai se aproximar da sobriedade de quem você ama, mesmo que essa pessoa não siga esses passos. Você seguindo esses passos, você vai tomando essas iniciativas que eu vou te falar no vídeo de hoje, você vai levar a pessoa que você ama a começar no caminho que eu chamo de ciclo da sobriedade, em que essa pessoa que você ama vai começando a ter interesse e comprometimento em parar de beber, aceitar ajuda ou fazer o que for necessário para ficar sem beber e se manter sem beber. E o contrário do alcoolismo não é só a sobriedade, mas é construir uma vida que vale a pena, voltar a se responsabilizar não só por uma parte da vida. Muitas vezes você pode ter uma pessoa que bebe demais, que até lida bem com algumas partes da vida dela, né? Uma parte financeira, de repente ela dá conta de pagar algumas contas da casa, e aí às vezes parece que isso já é suficiente, né? Eu já fiz a minha parte, não me enche o saco, mas deixa toda a vida emocional e a vida familiar para trás, né? Fora que você está construindo a vida com alguém que você ama, que tem esse problema, você vai vendo o seu futuro indo também por água abaixo, né? E você não quer isso para a sua vida, então seguindo esses 10 passos, você vai se aproximar da sobriedade de quem você ama. E o primeiro passo para você fazer quem você ama parar de beber, para você chegar até a sobriedade de quem você ama, é mudar a sua consciência. É preciso você entender e perceba que até é uma mudança de percepção, né, de consciência, de que o alcoolismo não é uma piada, não é uma brincadeira, é uma coisa que é séria e afeta as pessoas ao redor. E que se você quiser ver a pessoa que você ama sóbria, não é que você tem obrigação, que a pessoa que no fim das contas vai decidir pela sua vida é você, mas que você pode ser parte da solução contra esse inimigo que tem por trás dos problemas que estão acontecendo, que é a doença do alcoolismo. E que você vai precisar, entendendo que a doença é o problema e não a pessoa que está por trás dessa doença, entendendo que o comportamento dessa pessoa, ela faz parte, muitas vezes, dessa doença do alcoolismo, que te decepciona, que te frustra, que te deixa preocupada, assustada, vai te levando a ter a possibilidade de se posicionar como parte da solução, tendo essa consciência, né, de buscar pela sobriedade de quem você ama, de ter como um objetivo isso, de entender que isso não é uma brincadeira, que isso é coisa séria, é vida real, né, de entender que isso é uma coisa necessária na medida em que o alcoolismo é uma doença, na medida em que nós vivemos numa sociedade que não respeita as pessoas que têm alcoolismo e os seus familiares, numa sociedade que não protege
a população contra os perigos do álcool, que é vendida pela indústria do álcool, que não implementa políticas públicas sabidamente necessárias. Então, você entendendo que esse é um problema que está na sua casa, na sua família, você tem a consciência de lutar contra ele, certo? E de buscar pela sobriedade de quem você ama. Segundo passo, o reconhecimento da sua fragilidade. Para você fazer quem você ama parar de beber é importante, apesar de ser difícil. E não é um exercício meramente racional, é você, primeiro, racionalmente, você entender a sua fragilidade e depois você entrar em contato emocional com ela. Fazer quem você ama parar de beber, viver com o alcoolismo de quem você ama, principalmente, é desgastante. Viver com o alcoolismo de quem você ama é doloroso. Agora, fazer quem você ama parar de beber não é o problema. É viver as consequências negativas de estar no ciclo do alcoolismo, com a pessoa que você ama não aceitando ajuda. E aí, você entender a sua fragilidade é você entender que as suas emoções, elas importam, e você entender que você talvez hoje não sabe como fazer quem você ama parar de beber. Eu recebo muita gente nova todos os dias nas redes sociais e eu acho que o principal, se me pergunta assim, Vitor, qual que é o principal problema para alguém que está tentando e não está conseguindo fazer quem ama parar de beber, ou para alguém que está sofrendo por conta do alcoolismo de alguém que ama? Eu te diria sem dúvidas que o principal problema é a falta do reconhecimento da própria fragilidade, das próprias dificuldades. É você ter um problema e você não saber que tem um problema, você não reconhecer esse problema. Por exemplo, você achar que sabe como fazer quem você ama parar de beber, você achar que as suas atitudes são certas, mas o resultado está errado. Perceba. Tem uma frase que eu li num livro uma vez que eu nunca me esqueci e eu acho que ela pode te ajudar muito, que é a seguinte: se você tem um problema, é porque você não sabe alguma coisa. E é essa coisa que você não sabe é o que está te faltando para resolver esse problema, para você parar de sofrer por conta disso. Então, reconhecer a sua própria fragilidade é você entender que você também pode precisar de apoio, de ajuda, você também não sabe tudo, né? Às vezes você olha para o alcoolista e fala, por que que ele não busca ajuda? Por que que ele se esconde atrás de um copo? Né? Lida com tudo bebendo? Ele parece que não reconhece que tem um problema. Você precisa também reconhecer a sua própria fragilidade, para você inspirar aquilo que você sai da sua boca. Para que não sejam só palavras, para você entender aonde que estão os seus pontos fortes, aonde que tá aquilo e aonde que tem aquilo que você precisa melhorar. Para você poder evoluir, você vai precisar olhar aquilo que não está 100% ainda, que você precisa trabalhar, que você precisa entender, né? Porque o que vai mostrar onde que você está é o resultado. Certo? Isso vai permitir que você tenha uma postura mais humilde e que você consiga aprender. Porque uma pessoa que acha que já sabe tudo, não aprende nada. E não consegue inspirar outras pessoas a crescerem. Porque a falta de humildade, a falta de reconhecimento da própria fragilidade é uma característica de uma pessoa imatura. Né? Uma pessoa que ainda precisa, que não vai evoluir. É a primeira barreira a ser superada. Terceiro passo, para você fazer quem você ama parar de beber. Vamos lá. Terceiro passo é você buscar conhecimento prático. Buscar conhecimento prático. Eu vejo vários familiares de alcoolistas buscando conhecimento e às vezes até algumas pessoas que vão orientar essas pessoas, né, que precisam de ajuda, de uma forma muito teórica. Isso é um absurdo. O alcoolismo, ele é prático, ele é da vida real, ele está acontecendo agora, ele é urgente. Você não pode ficar perdendo tempo buscando conhecimento teórico nesse momento. Sua casa está pegando fogo, você vai ficar procurando orientação, ouvindo pessoas que vão te dizer sobre qual o processo de combustão da madeira, do tijolo. Isso é loucura. Mas muitas vezes você se conforma em procurar conhecimento que não tenha nada de prático, que não te ajude a mudar sua mentalidade, que não te ajude a compreender o que fazer na prática para fazer quem você ama parar de beber. Né? Vai buscar profissionais, vai buscar livros, deixa eu entender tudo sobre a história do alcoolismo. Não é a hora de fazer isso. Não é o momento de fazer isso. O momento de fazer isso vai ser o momento que você tiver com a pessoa que você ama sóbria, podendo dormir tranquila às noites, do final de semana, sem precisar ficar preocupado, esperando o telefone tocar com uma notícia ruim.
Aí, quem sabe, você pode perder tempo ou até usar o seu tempo com curiosidades. Até lá, você precisa focar em ter conhecimento prático, preciso, adequado a esse problema do alcoolismo. Não adianta você ficar vendo teorias e nem conhecimento que é de outras coisas. Ah, o alcoolismo é um problema no meu casamento. Então, o problema do casamento é o alcoolismo. Tirar do alcoolismo, dá para ver o que sobra. Porque sem melhorar o alcoolismo, o resto não melhora. E melhorando o resto, o alcoolismo não tende a melhorar sozinho. Tem um alcoolismo do seu filho, seu pai, sua mãe, seu irmão, mesma coisa. Precisa buscar conhecimento prático. E no evento que eu vou fazer, na Semana ACA, eu vou te mostrar conhecimento prático da minha experiência de anos lidando com o método ACA, para te ensinar a como fazer na prática para fazer quem você ama parar de beber sem deixar de cuidar de si. Que eu já ajudei mais de milhares de pessoas a fazerem alguém que ama parar de beber. Então eu já vi as mais diversas situações, eu vou compartilhar com você a minha experiência, eu vou compartilhar com você dicas práticas e histórias reais de pessoas que fizeram quem amam parar de beber. Pra gente não fica só na teoria. Teoria é importante até um certo ponto, mas você precisa buscar por conhecimento prático, né? Então, você precisa focar em o que você precisa saber na prática, para mudar coisas da sua vida na prática. Tá? Como lidar quando a pessoa chega embriagada, o que fazer, e outra coisa que é importante, o que não fazer. Isso é conhecimento prático, o que não fazer também é muito importante. Às vezes você fica tão desesperada por agir, e depois você não sabe por que você está desgastada querendo desistir. Porque você vai agindo sem saber para onde você vai se desgastar e não vai ter o resultado que você quer. Isso leva a gente para o quarto passo, que é você abandonar os pré-julgamentos. Metade, tá? Às vezes, metade do meu trabalho para te ajudar, para te mostrar o caminho, para te levar a fazer quem você ama parar de beber, mesmo que essa pessoa hoje não queira, é limpar, é passar a régua, é passar a borracha em muito lixo que você ouviu, e muita mentira, e muito pré-julgamento completamente equivocado. Por exemplo, a ideia de que o alcoolismo é falta de vergonha na cara, ou que é uma escolha, a pessoa escolheu beber. Isso é um pré-julgamento, é um preconceito que só destrói. E é incorreto, é errado. Outra coisa, é um pré-julgamento de que pau que nasce torto nunca se direita. Disse a pessoa que aprendeu sobre a vida, sobre os relacionamentos, sobre uma coisa séria com o El Chan. Que loucura é essa? Mas a pessoa não tem como melhorar. Quem que você sabe? O que você sabe sobre isso? Você não sabe. Então, você está sofrendo com isso. Então, quando você fala uma coisa dessas, quando você fica alimentando esses pré-julgamentos, a pessoa se é alcoólatra é porque é narcisista. Você nem sabe o que é narcisista. Que epidemia é essa de chamar as pessoas de narcisista? Nem sabe o que é isso, é doença também. Tem formas diferentes de lidar com as situações e o alcoolismo é uma doença por si só. Tá entendendo? Ou aquelas ideias que você vai levando de, por exemplo, tem que fazer a pessoa admitir que é um alcoólatra. Então tem que abandonar os pré-julgamentos. Você tem que chegar para aprender. E no evento que eu vou fazer, daqui a algumas semanas, a Semana ACA, eu vou te mostrar muita coisa que talvez, se você não tiver com a mente aberta, você não vai absorver. Se você chegar com esses pré-julgamentos, você vai perder o meu e o seu tempo. Então, se você quer parar de sofrer, é o momento de você suspender esses pré-julgamentos, dar espaço para coisas novas entrarem, avalie o que é novo, coloque em prática o que é novo, e aí você vai poder decidir. Porque se você já soubesse, se você já entendesse como essa coisa funciona, você já teria tido resultado. Você está entendendo? Eu não estou dizendo que é fácil, porque a sociedade toda vai estar cheia de pré-julgamento. A sociedade não tem empatia nenhuma com quem tem alcoolismo de uma forma geral. Porque a pessoa que tem um problema com álcool, ela expõe que o álcool não é uma substância tão segura assim. E a ética de quem vende bebida é pior do que a ética de quem vende substâncias outras ilícitas. Porque muitas vezes o traficante para de vender para a pessoa.
chega a um determinado ponto. Agora, a pessoa que vende bebida, não, ela continua atacando e se aproveitando da vulnerabilidade humana que qualquer pessoa pode ter. Porque ninguém está livre de ter alcoolismo. Vitor, eu não bebo hoje, você não sabe o que pode acontecer na sua vida amanhã. Então a gente tem que ter humildade para entender como é que as coisas funcionam. Ninguém quer ter alcoolismo. Só que você vai ouvir muita gente falando bobagem, destilando ódio e derrotismo. Então abandona os pré-julgamentos. Tudo o que você sabe sobre alcoolismo hoje precisa ser colocado em xeque. Será que é isso mesmo? Será que não é? Deixa eu ver. Deixa eu ouvir alguém que entende desse assunto. Deixa eu avaliar sobre esse negócio aqui que eu estou vendo. E abandonar o conhecimento raso e preconceituoso que tem por aí. Porque é de interesse de pessoas muito poderosas que as pessoas continuem acreditando que o alcoolismo não existe, ou que o alcoólatra é aquele que bebe todos os dias. E aí você vai lá, porque foi alimentada essa ideia em você, e vai deixando a sua família ir por ralo abaixo, sem fazer nada, só esperando um milagre ou uma tragédia. Porque você não entende, parece que é normal. Ou você olha, a pessoa tem alcoolismo, meu Deus, Deus me livre. Então não dá para amar uma pessoa que tem um problema de saúde mental. Né? Como se não fosse uma coisa super comum, né? As pessoas negligenciarem a própria saúde mental e a saúde mental de quem amam. E apontarem o dedo para sua cara e te julgar por ter um relacionamento com uma pessoa que tem um problema com alcoolismo. Então você tem que limpar os seus pré-julgamentos primeiro. E não esperar que as pessoas, outras, que não sofrem o que você sofre, vão tomar uma iniciativa. Porque essa parada é com você. É com você, não dói em você, não dói em você, é você que dói. Os outros vão falar bobagem, porque não é a vida deles. Então vão falar muita bobagem. Então você tem que primeiro limpar os seus pré-julgamentos. Isso é sabedoria. Quinto passo, e esse eu não posso fazer por você. Eu posso tentar. Eu posso apresentar para você milhares de provas. Posso te apresentar situações das mais variadas, pessoas que conseguiram fazer alguém que ama parar de beber. Mas o quinto passo é você acreditar que é possível. Porque se você acredita que é possível, isso te dá força para fazer aquilo que é necessário para que seja possível. Se você não acredita que é possível, isso te tira a energia e te tira a capacidade de fazer aquilo que é necessário para que seja possível. Por isso que quando a gente olha para uma situação e a gente não acredita que é possível, as chances são de que ela não seja possível mesmo, porque a gente decreta que ela não é possível e não faz nada. E é aí que mora o segredo. É o que você vai fazer com aquilo. Porque se eu não acho que é possível, eu não vou me informar. Se eu não acho que é possível, eu não vou dar atenção para essa situação. E o que vai acontecer? Você vai estar certo. Né? Aí na primeira dificuldade que vier, você vai balançar, você vai desistir. Porque você colocou na sua cabeça que você está meio... eu não acredito que é possível. Aí você começa de má vontade. E fazer quem ama parar de beber, assim como outras mudanças no seu próprio comportamento, ou até no outro, são atitudes de compromisso. O que é compromisso? Compromisso é você fazer aquilo antes e continuar fazendo, acreditando que vai dar certo, mesmo antes de ver a coisa dando certo. Porque é você fazer aquilo que é necessário que vai fazer a coisa dar certo. Você está entendendo? E para isso você precisa acreditar. Você precisa ter, alguns podem chamar isso de fé. Que é você, sem ver ainda na sua vida isso acontecendo, e não é uma fé ingênua, é você acreditar que é possível entendendo, conforme você aprende como é que lida com o alcoolismo na sua família, na pessoa que você ama, você vai entendendo como é possível e você vai seguindo um passo por vez. Você não precisa hoje, você nem tem condições de ver o caminho todo, porque você não sabe muita coisa ainda. Então você só precisa acreditar e seguir o próximo passo. E focar nesse próximo passo, não em tudo de uma vez só. E a diferença entre as pessoas que conseguem fazer que amam parar de beber e quem não consegue, a principal diferença que eu vejo é essa. As pessoas que conseguem, elas acreditaram em algum momento. E muitas vezes eu sei, você acredita solitariamente.
Você acredita de uma forma que parece até meio as pessoas, você até nem fala para algumas pessoas e nem deve. Pessoas que vão rir, fazer chacota de você. Porque para algumas pessoas parece ridículo o nosso sonho, né? Para algumas pessoas parece uma coisa impossível. Mas essa é a diferença do louco e do gênio, né? Todo mundo que ainda não chegou lá parece louco. Mas depois que dá certo, aí todo mundo vem, né? Aí todo mundo olha e fala, opa! E é isso que você tem que responder se você tiver alguém ao seu redor que não acredita, alguém que joga para baixo, alguém que é derrotista. Não existe melhor resposta do que essa, você cuidar da sua vida, você cuidar dos seus interesses e você ter resultado. Isso vem através de dedicação. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Ou você vai aceitar que as pessoas vivam e decidam o que é melhor para a sua vida e te humilhem constantemente por coisas injustas. Tem que responder a isso, não tem jeito. Senão você vai continuar tomando na cabeça. Né? Já tem muitos problemas, né? As pessoas, mas seria tão bom se todo mundo me apoiasse, mas não vai rolar. Então você tem que acreditar que é possível. E o sexto passo, se acreditando que é possível, você tem que ser persistente. Persistente. E eu reuni esses passos pensando nas milhares de pessoas que eu já ajudei, que eu já acompanhei, e vi que algumas dessas pessoas no meio do caminho paravam, enquanto outras pessoas com problemas até maiores persistiam. E aí, quando você via depois, no fim da história, tudo parece um mar de rosas. Mas você não vê, ao longo dessa história de sucesso que alguém teve, o que essa pessoa fez para conseguir chegar lá. Porque, claro, quando está no pódio, todo mundo quer abraçar. Agora, no meio, para chegar lá, você precisa ser persistente. E talvez até audaciosa, uma pessoa corajosa, uma pessoa que enfrenta as coisas. Uma pessoa que é persistente no seguinte sentido: você não para frente às dificuldades. Você continua fazendo, apesar do medo e das dificuldades. Você persiste. Você não deixa um dia ruim, uma semana ruim, um mês ruim estragar uma vida toda. Porque fazer quem ama parar de beber é um processo que eu vou falar em outro vídeo mais ou menos sobre quanto tempo isso leva, mas a gente está falando de um processo que tende a levar para alguns algumas semanas, para outros meses, mas isso traz um resultado para o resto da vida. Então ser persistente, focar no resultado final, mas desejar e acreditar no resultado final e continuar persistindo mesmo frente às dificuldades é o que faz diferença. Que o caminho não é uma linha reta. O caminho tem altos e baixos e vai subindo. Altos e baixos e vai subindo. Altos e baixos e vai subindo. Só que é claro, quando a gente sobe, é natural na vida. Ah, deu uma melhorada. E se você seguir, você acreditar e seguir, você vai subir, vai melhorar um pouco. Aí cai um pouquinho, já dá um desespero. Aí você já dá vontade de desistir. Mas daí, se você for ver, tá muito melhor do que estava um mês atrás. Mas você perde a referência. Isso é muito comum. Aí a pessoa desiste. Então é por isso que é preciso ser persistente, porque vai ter altos e baixos. Aí vai ter um alto, aí vai ter um baixo, aí vai ter altos e baixos. Mas vai subindo progressivamente. Os altos e baixos, mas vai subindo progressivamente. Em direção à sobriedade de quem você ama. Essa é a vida média. Essa é a realidade padrão. Para ninguém é uma parada que você vai subindo, subindo, subindo e só melhora. Tem dia ruim. Para você, para o outro, é natural. Mas é não deixar que isso te derrube. Né? Não desistir perante a dificuldade. E o sétimo passo é você não ser uma pessoa quadrada, é você acompanhar a evolução. É você não ser uma pessoa presa a só o que você sabe. O sétimo passo para fazer quem você ama parar de beber é acompanhar a evolução. Há 20 anos atrás, talvez se alguém falasse no Brasil que fazer quem ama parar de beber é possível, a pessoa fosse completamente vista como um ET. E eu acho que talvez em alguns lugares até hoje seja, né? Só que é a mesma coisa que você hoje achar uma loucura ou achar uma coisa extraterrestre, uma coisa sobrenatural, ter um telefone celular. Escuta, presta atenção aqui. Olha, por mais ridículo que possa parecer para você, eu não sei se é ou não é, mas as pessoas elas esquecem de acompanhar a evolução da humanidade.
a evolução do conhecimento. E tem a maior parte dos profissionais hoje estão para trás. A maior parte dos médicos, psiquiatras, psicólogos, eu te digo isso sem sombra de dúvida. Sendo um médico psiquiatra, que eu já acompanhei muitos colegas em várias situações, ajudo vários colegas que têm meu contato a tratar os casos dele, tem uma mentoria para profissionais. Eu vejo que são raríssimos, isso é óbvio, estatística, você pode ver na internet aí, o nível de qualidade do treinamento para pessoas que vão ajudar quem tem problema de álcool e outras drogas é muito baixo. A pessoa tem um treinamento nada a ver, totalmente fora da ciência, já sai para te aconselhar. E aí você não acompanha a evolução, você vê uma evolução na ciência e ignora. Então você tem que estar aberto a conhecer o jeito novo de lidar. Há 30, 40 anos atrás, você ia num médico, o médico te dava um remédio e acabou. Se vira aí, não falava nada com você e próximo, não é? Hoje em dia a medicina inteira não é assim. Você precisa saber do seu problema. Sabe por quê? É uma coisa que sempre foi assim, mas hoje a gente fala sobre isso. E por que é importante? Porque você não é criança. Ninguém se importa mais com o seu problema do que você. Ninguém se importa mais com a sua família do que você. Pode ser uma pessoa muito preocupada e vários profissionais, a maioria deles são preocupados com você, mas nunca vai ser tão preocupado quanto você. Então você hoje tem que saber sobre as coisas. Não dá para deixar o conhecimento na mão de uns poucos. Um conhecimento esse que poderia salvar a sua vida. Então você tem que acompanhar, você tem que estar aberto a conhecer coisas novas. Você tem que estar aberto a se atualizar das coisas que você ouviu, das coisas que você soube, das coisas que você talvez leu ao longo do tempo, da história, porque as coisas mudaram muito. Hoje, por exemplo, você tem... Como é que você pode buscar ajuda sendo familiar de alguém que bebe demais? Você pode buscar as coisas tradicionais, que não vão levar você diretamente a fazer quem você é parar de beber. Muitas vezes não vão nem te aproximar disso, mas vão te ajudar em outras áreas. Por exemplo, você pode buscar uma terapia, você pode buscar, se você tem algum problema emocional, um psiquiatra, né? Alguma dificuldade, algum sofrimento que está passando, precisa avaliar, quem sabe medicar. Agora, hoje em dia você tem a possibilidade de receber um treinamento familiar unilateral. Vitor, o meu familiar não quer buscar ajuda. Beleza, hoje você não precisa ficar esperando. Você vai, e não é para ficar desabafando só. Você vai e recebe orientação prática, direta, instrutiva da vida real, de como agir para que essa pessoa queira parar de beber. Então acabou esse negócio de deixar a pessoa que você ama ao próprio destino, você vendo ela se degradar a cada dia sem poder fazer nada. Isso já era. Você hoje pode, inclusive através da internet, ter acesso a um treinamento familiar, um treinamento seu, um treinamento que você, sozinha, uma pessoa, vai aprender como lidar na prática para ter resultado. Coisas que eram segredos guardados a 7 chaves de como lidar com a mente humana e como influenciar uma pessoa a mudar. Você tem condições de ter acesso a esse tipo de conhecimento com as pessoas certas. O método ACA é isso. É um treinamento familiar online em que você aprende as estratégias na prática de como fazer quem você ama parar de beber sem deixar de cuidar de si. Quando eu falo de acompanhar a evolução, estou falando isso é tecnologia. Tecnologia é isso, é você ter condições de adquirir um conhecimento de uma forma diferente do que era há 30 anos atrás. Entendeu? E você poder se apropriar desse conhecimento e ter uma transformação na sua vida. Só que, talvez para você e para a maior parte das pessoas que me acompanham, na vida típica, principalmente no começo, pode ser muito solitário. Então, aí a gente entra no 8º passo. Que você, para fazer quem você é parar de beber, o que mais vai te ajudar, assim, dos primeiros 10 passos, que vão te levar à sobriedade de quem você ama, é você andar em bando. O que é você andar em bando? Você já ouviu uma parada? Isso é muito real, apesar de talvez você já ter ouvido em algum lugar. Que nós somos a média das 5 pessoas que nós mais andamos. Né? Esse dado não é preciso, mas a gente é muito influenciado pelas pessoas que a gente mais ou convive ou mais consome conteúdo.
Se você fica ouvindo o Datena o dia inteiro, notícia de tragédia o dia todo, aumenta certamente o seu grau de ansiedade, preocupação e medo. E não modifica o risco que você tem de ter um acidente. Se você anda com pessoas que não têm os mesmos valores que você só convive com esse tipo de pessoa, derrotista, que fala bobagens, que te coloca para baixo, como é que você vai ter condições de alimentar a sua confiança? Você vai ficar... lutar contra a correnteza. Então você precisa andar em bando. Porque ninguém sobrevive sozinho. Ainda mais quando tem desafios como o alcoolismo de quem você ama. Ter apoio, ter força é muito importante. Só que não adianta você ter apoio e ter força de pessoas que não têm os mesmos valores que você. Porque senão essas pessoas vão apontar a sua vida para um lugar que talvez você não é esse o objetivo naquele momento. Então começa a avaliar quem são as pessoas que mais convivem com você. Perceba que para o alcoolista isso também acontece. Não tem um monte de amigo que bebe? Né? Alguns bebem sozinhos, eu sei, mas perceba que é muito comum que tenham amigos que bebem também. E aí eles vão se reforçando naquela loucura, eles vão se reforçando naquela doença. Então você também precisa andar em bando para você também reforçar a saúde, você também reforçar a sanidade mental. Por isso que, por exemplo, no curso ACA nós temos uma comunidade de alunos em que lá tem o suporte, lá as pessoas vão se conhecendo, as pessoas vão trocando práticas, vão compartilhando momentos. E aí você não fica mais sozinho. E aí você consegue ter uma modulação do seu ambiente através de um ambiente online. E de tempos em tempos eu faço eventos como a Semana Amor contra o Alcoolismo, que é um evento de 7 dias gratuito, em que eu costumo abrir comunidades durante esses 7 dias, que é justamente para você poder ter acesso a outras pessoas, trocar ideia, ventilar essa cabeça, desabafar, perguntar, interagir. Um clima de mudança que vai te fortalecer, vai alimentar a tua alma e o teu emocional. Porque as pessoas influenciam como a gente é. Essa parada de ninguém muda ninguém é a maior bobagem que existe. Todo mundo muda todo mundo. E quem tem conhecimento tem mais condições de influenciar para o lado de uma forma consciente, para o lado da sobriedade. O 9º passo, aqui vem o 9º passo, e ele complementa os outros passos no seguinte sentido, mas ele é fundamental também. Eu nunca vi alguém que conseguiu fazer quem ama parar de beber, que estava feliz e acostumado e adorando viver com o alcoolismo de quem ama. Então aí que vem o 9º passo, você precisa ser uma pessoa inconformada. Você precisa ser uma pessoa que beleza, Vitor, eu estou sofrendo, tá doendo, mas você tem que bater no peito e dizer assim, ó, não dá mais para aceitar as coisas como elas são. Não dá mais para aceitar que o alcoolismo continue consumindo as pessoas que você ama. Não dá mais para aceitar que as coisas continuem do jeito que estão. Não dá mais para ficar esperando a mudança de postura de outras pessoas. Não dá mais para viver desse jeito. Precisa ter uma mudança. Então o que a gente precisa? A gente precisa ter inconformidade, inconformismo. A gente precisa não aceitar o que está aqui. Porque a dinâmica do ciclo do alcoolismo que envolve a sociedade vai deixando todo mundo se acabando com um sorriso no rosto. Isso é loucura na sua mais pura forma. Se conformar com um destino trágico. Isso é a maior loucura, o maior desperdício da vida. Por isso que eu falo amor contra o alcoolismo, porque nós precisamos formar um exército de inconformados. E você precisa estar inconformado com a sua situação. Então coloca aqui para mim hashtag inconformada, ou hashtag inconformado, se você está inconformado. Coloca aqui para eu saber de você. Porque esse incômodo, que às vezes a gente quer fugir, ele tem que entrar de cara nesse incômodo. Esse seu problema de estimação, ele precisa se tornar uma revolta visceral. Você precisa olhar para essa situação que você está vivendo e eu não aguento mais nem um dia, nem mais um segundo. Agora eu vou agir, eu estou inconformado, eu vou ser persistente, eu vou dar a volta por cima. Eu vou andar em bando, eu vou me comprometer. Não quero mais viver assim, eu não vou mais viver assim.
inconformada. E o 10º passo é o seguinte: não dá para fazer quem você ama parar de beber agindo na louca. E eu sei, tá? Que no meio do estresse, a última coisa que acontece, o nosso cérebro ele é moldado para isso. Tem pesquisas que mostram que quanto mais a gente está estressado, mais vem uma tendência a gente a tomar decisões burras. Decisões que nós olharíamos e pensaríamos, nossa, isso é burrice. Nós mesmos, né? Cada um pensaria sobre si. Se pudesse avaliar naquele momento as coisas que está fazendo, porque vai fazendo as coisas todas de forma reativa e não ativa. Então o 10º passo para fazer quem você ama parar de beber é agir estrategicamente. No estresse, a tendência do cérebro é seguir caminhos antigos, é continuar com aquilo que você já sabe. É continuar com aquilo que você já fez. Só que você agir só de uma forma insistente, água mole em pedra dura, sem agir estrategicamente, você vai perder. Então você precisa juntar sua inconformidade, isso virar um ódio visceral em relação a esse problema, em relação à doença do alcoolismo, para te colocar em ação de forma estratégica. Porque assim como uma batalha, o que garante a vitória não é o tamanho do exército, mas sim a organização e o preparo. Para você ter resultado para fazer quem você ama parar de beber, não é interessante para você fazer tudo. Ah, eu fiz de tudo já. Mas fazer de tudo é um sinal claro de que essa pessoa não faz a mínima ideia do que ela está fazendo. Você precisa ter ordem, consistência naquilo que é importante, retirar aquilo que você já sabe que está errado e começar a fazer aquilo que é certo. Começar a aprender sobre como fazer e vai tirando aquilo que está errado e vai melhorando um pouco a cada dia. Vai melhorando um pouco a cada dia. Né? Porque superar essa dificuldade, combater o inimigo, vem cá. Isso é duro o que eu vou dizer agora. Mas só depende de você. Você pode ser... Tem 2 times, né? Eu gosto de falar que tem 2 lados que a gente pode escolher. Um lado é a parte do problema. Outro lado é a parte da solução. A maioria das pessoas que você vai ver em relação ao alcoolismo de quem você ama são parte do problema e querem continuar assim. E você pode escolher ser parte da solução para fazer quem você ama parar de beber. Não é fácil. Os inimigos são grandes. As pessoas são resistentes. Mas a pessoa mais difícil que você vai ter para lidar vai ser você. Ninguém vai ser mais difícil do que você mesmo. E essa batalha contra o alcoolismo da pessoa que você ama é uma batalha por natureza sua, da sua vida. Não estou falando que você agora vai esquecer da sua vida, ao contrário. Você passou muito tempo esquecendo da sua vida e deixando as circunstâncias te levar, agindo de uma forma reativa. Eu estou te convocando agora para agir de uma forma ativa, com estratégia, para derrotar o alcoolismo como se fosse uma guerra. Uma guerra você não leva na brincadeira. Uma guerra você não deixa de se preparar. Você não faz de qualquer jeito. Você não faz esperando um milagre ou uma tragédia. Você coloca a faca nos dentes e vai para cima. De uma forma estratégica, seguindo o bando, seguindo uma orientação, seguindo o método e seguindo os valores que são importantes para você. Saúde, talvez, família, segurança. E eu vou fazer um evento daqui a algumas semanas, que é a Semana ACA, em que eu vou te mostrar esse caminho para você fazer quem você ama parar de beber. Mas, por enquanto, é importante que você participe de todos os vídeos que eu estou fazendo. Então, se inscreve no meu canal, curte e compartilha. Eu vou ficando por aqui, até a próxima e tchau!